Queria trazer um assunto hoje muito difícil de ser conversado com você, que é a dependência que a gente tem dos nossos pais. E nem de longe eu quero trazer aquele sentimento de culpa e aquela pressão que a gente está acostumado a ouvir das pessoas de que, tu tem tantos anos, tu precisa sair da casa dos teus pais. Mas já era tempo de ter construído isso, aquilo e aquilo outro. Primeiro de tudo, a gente sabe que não existe uma corrida, né? Nós não estamos numa corrida para ser melhor do que ninguém ou para conquistar determinados títulos e objetos de desejo da população para ter meu valor validado perante a sociedade. A gente não está numa corrida e os meus amigos, meus familiares e até você não é meu concorrente, não estou concorrendo com você para nada. E nós sabemos que existem muitas variáveis que nos impedem de seguir a nossa vida, nossa jornada. E talvez a mais difícil de ser quebrada seja a dependência que nós temos em nossos pais. Seja ela psicológica, emocional ou financeira. Apesar de que eu acho que a dependência emocional e psicológica não tem como separar assim, né? Tipo, uma garrafa e um caderno. Não tem como separar. Eu acho que elas estão entrelaçadas como uma teia de aranha. Eu queria trazer uma teoria da psicanálise para tentar ilustrar o que a gente vai conversar hoje, o que a gente está conversando. A psicanálise fala sobre a castração e a lei simbólica, que é mais ou menos assim. Ela diz que o bebê, quando nasce, ele não se reconhece como um indivíduo sozinho, separado. Ele se vê como parte da mãe dele, porque ele depende dela para tudo. Mas à medida que o bebê ele vai se desenvolvendo e vai aperfeiçoando suas habilidades e vai construindo, tendo consciência, autoconsciência, ele vai também se percebendo como um ser sozinho. E isso vai gerar um certo sofrimento, porque a mãe não vai estar mais presente como ela estava de forma intrínseca ali, de forma tão presa a ele. Isso também é graças à presença do pai, que faz esse convite para ele buscar o novo, seguir determinado caminho e deixar um pouco a mãe de lado. Por que eu trouxe essa teoria? Porque eu achei interessante, pois apesar de ser adultos, nós ainda vivenciamos de certa forma essa dependência emocional dos nossos pais. E a razão disso é que existem muitas variáveis e uma delas fala sobre a maturidade emocional dos nossos pais e os tabus que são criados em relação a essa figura de acordo com a cultura e o lugar, o ambiente que a gente cresce e está inserido. A gente acredita, na maioria das vezes, que nossos pais são super-heróis, que eles não erram, ou que as palavras que saem da boca deles são palavras de um imperador, de um rei, e que de modo algum deve ser questionado e achado qualquer tipo de erro. Isso é muito interessante porque a própria psicanálise fala que nós vamos nos reconhecendo como indivíduo sozinho a partir dessas percepções dos nossos pais a nosso respeito. Por exemplo, que olho bonito, olha a tua perninha, olha como você é corajoso. Eu vou me percebendo a partir da percepção de outras pessoas. Isso entrega um poder de decisão muito grande na mão do outro, na mão do cuidador. E esse costume de ter essa voz de poder em relação a nós é muito difícil de ser quebrada por conta do ambiente que a gente está e dessa dificuldade de enxergar nossos pais como seres humanos iguais a nós, que erram,
porque tem traumas que foram negligenciados, que não sabem agir de maneira sábia algumas vezes. Isso traz um conforto muito grande, porque você começa a entender que determinado tipo de sofrimento, determinado tipo de palavra que sai da boca deles, não confere com aquilo que você acredita que você é. Isso gera tanto sofrimento porque de fato não coaduna com aquilo que você é. Isso faz com que você entenda que os seus pais são seres humanos, que eles erram, que as palavras que saem da boca deles não necessariamente são palavras sábias todas as vezes e que algumas vezes são palavras tóxicas, desagradáveis, que não falam sobre você, sobre o seu futuro, sobre as habilidades que você precisa desenvolver. Claro também que eu não estou dizendo que você deve assumir a sua autonomia, desobedecer os pais ou jogar fora tudo aquilo que sai deles e que precisa assumir a sua responsabilidade de construir a sua própria vida, a sua história, abandonar seus pais. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a nossa habilidade de ser, de desenvolver a autonomia é inerente à nossa existência. E que de uma forma ou de outra, essa habilidade ela vai ser aperfeiçoada, seja na dor, no sofrimento e em mentiras, seja na liberdade que dá espaço para que o amor flua e se desenvolva, cresça e floresça. O que isso quer dizer? Que você precisa compreender os seus pais e a si mesmo, questionar, analisar, ponderar. Precisa obedecer, sim. Às vezes, quando não compreende o fundamento das ações deles e não precisa compreender, você só precisa respeitar. E o respeito, muitas das vezes, é não discutir, não querer mudar a forma como eles pensam, não querer consertar, porque, de fato, não precisam ser consertados. Para que haja uma mudança na maneira de pensar, é preciso uma mudança em estruturas extremamente complicadas e complexas de serem mexidas. Existem dois possíveis caminhos a partir desse entendimento. O primeiro é quando você ignora o seu sofrimento e aceita esse conforto da dependência, a sua forma de se enxergar e ver o mundo e perceber as coisas e as suas próprias necessidades, elas são alinhadas de acordo com essa dependência. Isso gera uma certa incubação do eu. Esse nome foi o que criei agora, que é mais ou menos como se você se protegesse dessa castração. E isso vai fazer com que a sua opinião, as suas expectativas em relação ao outro isso, e as responsabilidades sociais que lhe cabem também são alteradas, como por exemplo a necessidade de criar uma família, se você de fato deseja criar uma família. A sua forma de enxergar as habilidades e o seu parceiro ou parceira também vai ser alterada de acordo com essa dependência, para que esse vínculo da incubação do eu não seja de modo algum estressado. Isso reflete no que, por exemplo, vocês já viram vídeos de chá revelação, onde a sogra, depois que é revelado ali o sexo da criança, ela corre e interrompe e o homem deixa e celebra com a mãe a comemoração ali e deixa a mulher de lado. Então isso é um exemplo claro, essa dependência emocional e essa falta de autonomia. E quando você entrega esse poder, a sua forma de enxergar o seu cônjuge e a si mesmo é também alterada. E realmente fica muito difícil de disputar
com uma pessoa que já foi colocada numa posição de hierarquia, poder e autoridade que não pode ser quebrada de modo algum. Pode gerar também uma falsa idealização de pessoas e características que os pais aprovam para você. É como se a escolha dessa pessoa para você se relacionar fosse uma extensão dos seus pais, que são tóxicos. O que eu percebo também é que existe uma idealização de características visíveis ou aprovadas pela massa. Isso faz também com que seja extremamente difícil de encontrar uma pessoa real, porque você vai idealizando características que não são alcançadas de modo pleno e satisfatório. Isso acaba com que a linha da fertilidade, beleza, e a janela de fertilidade da pessoa acaba chegando ao fim, sobre a desculpa de que eu não consegui achar alguém que de fato eu merecia ou que estava a meus pés, quando na verdade era um pouco de falta de maturidade e uma série de outras variáveis. Quando você aceita essa possibilidade de dependência e de romper com esses vínculos tóxicos, você começa a questionar se perceber também que existem habilidades que são necessárias para você construir a sua história e seguir a sua vida e que elas precisam ser aperfeiçoadas, como por exemplo, sua autonomia, sua capacidade de fazer dinheiro, network, amizades, alianças, estar em lugares que vão exigir um manejo de habilidades sociais que não seriam satisfeitos se você não tivesse se dado conta de que precisa seguir a sua vida. A consequência é um aperfeiçoamento da capacidade de análise e questionamento. Isso vai mudando a sua forma de pensar, suas palavras vão mudar também, os seus discursos vão ser alterados, as pessoas vão enxergar e vão começar a se afastar de você. A autonomia, quando você quebra com esses vínculos ambientais que te puxam para baixo, você começa a ser visto como uma pessoa estranha. E muitas das vezes pessoa chata, uma pessoa ruim. Sua forma de andar vai trazendo para as pessoas a ideia de que elas precisam mudar, precisam visitar essas memórias que trazem um pouco de sofrimento para entregar um novo significado e compreender as situações, as figuras paternas, as palavras de maldição que ouviu, ou as palavras que não satisfaz quem ela é de fato, mas que eram mentiras. E esses indivíduos, eles não aceitam entregar aos pais essa honra de serem também humanos e não querer mudá-los. E você percebe que toda uma estrutura é alterada e que a maioria das pessoas não estão dispostas a passar por esses rompimentos, porque geram um desgaste de energia muito grande, porque elas não estão preparadas para abraçar esses encargos de conhecimento. Outra consequência de você aceitar romper esses vínculos tóxicos é que você começa a não aceitar as palavras de definição, de julgamento dos seus pais, que são fundamentadas em mentiras, no medo. E não aceitar significa simplesmente não dar um poder de mudança. Respeita no silêncio, mas não absorve como verdade. É muito satisfatório e traz uma paz muito grande, porque aquelas coisas horríveis que você escutava sobre si mesmo não eram verdade. Mas era fruto de uma vivência dolorida, de uma criação que outra vez também pode ter sido extremamente violenta, e que a consequência disso foi uma criação de uma maneira de enxergar tóxica também,
mas que você não precisa levar isso para sua vida. O ciclo pode terminar em você. Que há uma extrema recompensa e satisfação de criar a sua própria história. Mas existe também uma dor, um esforço muito grande, uma dedicação e um caminho gigantesco pela frente. Quando você entende que pode decepcionar os seus genitores no que diz respeito a eu escolho a pessoa que eu vou me relacionar, eu escolho as características que essa pessoa precisa ter, a fé, o fundamento, o caráter, a maneira de enxergar, eu escolho. Independente da sua aprovação ou não, eu assumo daqui para frente a responsabilidade de colher as consequências das minhas próprias ações. Eu não estou dizendo isso que você precisa falar, mas quando você entende isso, as coisas ficam mais leves. Eu não sei se eu consegui ser claro e objetivo nessa conversa da gente, mas